aparece uma pequena epígrafe estratégica do Blanchot, que diz o seguinte: a morte é a possibilidade do homem, é a sua chance. É por ela que nos resta o futuro de um mundo realizado. A morte é a maior esperança dos homens, sua única esperança de serem homens. A condenação à morte, instituto que acompanha a humanidade desde a aurora da história que temos acesso, não deixa de ser uma forma de banimento, porventura mais radical delas. A singularidade de uma personagem como As Velhos, judeu errante, cujo erro repercute séculos afora, ganha, por isso, relevo especial, na medida em que ele é penalizado não com a morte, mas, ao contrário, com a impossibilidade desta, o que faz com que a vida, para ele, se converta num fardo excessivo ou num fardo quase insuportável. Segundo a narrativa tradicional, por ter escarnecido Jesus durante o trajeto rumo ao Gólgota e ter se negado a ajudá-lo, As Velhos foi por este condenado a uma sobrevivência, se não eterna, ao menos até o final dos tempos. A pena tem algo de inusitado, pois ao não implicar na privação da presença junto aos semelhantes, mas na imposição de um convívio forçado com todas as gerações que desde o alvorecer da cronologia cristã vieram a povoar a Terra, responde aos meios dos mais propalados anseios da humanidade. As Velhos devem vagar até o final dos dias, levando sua vida até o extremo do finito, posto que no caso dele o alívio, o fim do castigo, coincide com a própria extinção da vida humana, tal como a conhecemos. Sua espera é, portanto, terrível, a esperança em sua forma mais pura, quiçá escura. As análises levadas a efeito por George Agamben, particularmente como Sackler, autorizam a discernir, na cena do abandono de As Velhos, o estabelecimento de um vínculo estreito entre os dois protagonistas, unidos por uma relação de exceção. Isso porque Jesus, ao condenar o judeu à errância, assume um lugar no papel de soberania, enquanto resta As Velhos, em razão da sua exclusão mesma, encontrar-se de maneira inapelável incluído na ordem religiosa que a decisão do primeiro reafirma. Nesse âmbito, aquele que será logo a seguir sacrificado lança sobre o outro, através da condenação à imortalidade, o anátema de uma insacrificabilidade cuja efetividade decorre da prévia realização de um ato sacrificial. As Velhos é objeto de um sacrifício que retira dele a possibilidade de ser sacrificado. Fascinante extensão de uma pontualidade. Os dois, de todo modo, constituem os polos complementares que validam a norma geral, isto é, a ordem cristã. A deificação de Jesus, enquanto vida voltada ao sacrifício, um ser que ao sobreviver à própria morte abre as portas da eternidade, corresponde assim à deitificação de As Velhos, um ser que vive aquém da morte, porquanto demonstração imanente do poder absoluto de um verbo transcendente. As Velhos transformam-se assim numa sorte de relíquia, qual seja o índice ou a prova material, desde para sempre presente e vivente, da potência divina, inalcançável. É a evidenciação de um milagre, de um poder de morte e de vida, que, no caso, estabelece uma perturbadora indiferenciação entre ambas, dado que não poder morrer de As Velhos confunde-se com a impossibilidade de alcançar propriamente uma vida, apropriar-se dela, vivê-la como propriedade. O persistir de sua existência evidencia não uma capacidade ou um poder que lhe é intrínseco, mas que lhe foi conferido e que emana de um centro avesso ao seu controle e que o controla e o subordina. Um centro de devoção, digamos assim, contaminado por uma palavra superior. O judeu errante, esse ser que resta, que sobra e não soma, torna-se, nesse sentido, um digno integrante da raça de Caim, cantada por Baudelaire, aquela cujo destino motiva a perplexidade cúmplice da voz que o poeta francês mobiliza para manifestar desconforto com relação ao absurdo do sem-fim de castigo. Citação da tradição do Ivan Junqueira. Raça de Caim, teu suplício
Quando, afinal, há de ter fim? A condenação à imortalidade opera como uma modalidade extrema de exílio, posto que com ela os velhos tendem a desprover-se de referências compartilháveis, isso tanto no âmbito espacial quanto no âmbito temporal. Dele, talvez seja possível dizer, com todas as letras, não ser deste mundo, e tampouco de nenhum. Sua morada é, afinal, um limbo irrelevável, um limiar infranqueável ou apenas franqueável num continente outro que não o humano. Sendo as velas a corporificação ou a prova viva de um milagre, os relatos em torno dele possuem uma nítida matriz lendária. Em seu cérebro estudo acerca das formas simples, André Jones observa que a lenda, intimamente ligada às narrativas das vidas de santos, tem por objeto menos uma vida virtuosa que uma virtude, cujo apelo deve sobreviver àquele que a portava. E vale lembrar, em parênteses, conforme Jones, que no latim da Idade Média, o sentido de virtude confinava com o de milagre. O santo do sistema cristão constitui um meio pelo qual modos de agir postos como desejáveis são objetivados, podendo assim ser tomados como atestações exemplares dos desígnios divinos. A entrada de uma personagem santa nos domínios do templo é autorizada apenas após um processo de santificação, uma espécie de julgamento realizado em absência, após a morte daquela. É por isso fortemente dependente de uma série de testemunhos, que tem por fim comprovar, em atos da personagem, a evidência de dadas virtudes. Embora morto, o santo deve continuar a exercer influência, garantindo a preservação entre os homens comuns de uma memória, se não da glória, de um conjunto de ações aspiráveis nele conjugadas, fomentando em torno dele um encanto que, em termos ideais, deveria induzir à imitação. Daí o alcance modelar e estratégico das lendas. Nelas importa menos a recomposição de uma existência com continuidade, algo mais próprio da narrativa histórica, que a acentuação de momentos especiais, nos quais virtudes teriam sido manifestadas e posteriormente afirmadas. A lenda, portanto, é uma forma que se pauta pela fragmentação. Não deixa de ser notável o fato de Jones, em sua exposição sobre o lendário, referir-se diretamente a Asvelhos, qualificando o relato que permitiu sobrevida à personagem como Pandan, isto é, um membro invertido, especular, do par que forma lado a lado com a lenda. Também ali encontramos uma intervenção miraculosa, e como no processo de canonização, tal intervenção é confirmada por testemunhos. As diversas versões que dão conta da sempre vida de Asvelhos são povoadas de indicações sobre, por exemplo, ele ter sido visto em tais ou quais lugares, momentos, ou sobre indivíduos que teriam com ele falado. No seu caso, o poder salvífico atribuído à influência dos santos inverte-se em maldição, na medida em que, como conclui Jones, citação, assim como a virtude atuante se transforma em poder benéfico na pessoa do santo, do mesmo modo, a maldade punível se torna poder maléfico na pessoa do judeu errante. A peste, a guerra e a infelicidade sobrevêm tão logo ele aparece. Fim de citação. A lenda relativa a essa figura de antissanto e contínua movência serviu de base para um grande número de produções artísticas, que não apenas ultrapassam marcos de tempo e espaço, mas ainda fronteiras de gêneros e de modalidades artísticas. No Brasil, um de seus intérpretes foi Samuel Havertz, nome que subscreve a novela, abre aspas, Viagem de Asvelhos à Terra Alheia, em busca de um passado que não existe porque é futuro, e de um futuro que já passou porque sonhado, fecha aspas, publicada originalmente em 1970. O embaralhamento do marco cronológico efetuado no título da novela, de antemão indica o seu caráter polêmico. Ali, com efeito, a proposta ou o interesse manifesto do protagonista, Asvelhos,
pela realização de jornadas que incorporem, inclusive, um deslocamento temporal no rumo a uma terra alheia, o título contrapõe, como resposta, a impossibilidade de qualquer extensão, impondo como norma a rigidez do instante. Delineia-se assim, desde o instante em que o texto principia, o diagrama de um tempo intocado e intocável, que escapa ao controle e à afirmação de qualquer modalidade de sujeito, ou dos sujeitos, um tempo incônscio. O passado, que não existe, é como o futuro que não chega. E o futuro é como o passado, posto que sonhado, isto é, de alguma forma ainda, inclusive se configurado no modo do desejo. Sobra uma imagem chapada, em cujo relevo algum haver e havido se anulam. Domínio do estado e falta do ser. Reino do nada em que brilha, sem se deixar ver, a indistinção de uma negatividade perturbadora. Terra alheia, penhores, em que apenas a linguagem oferece vestígios de paisagens. Paisagem desértica, fora de lugar e tempo, aquela que é, no plural, de As Velhos, Viagens. O título repercute ainda, de maneira decisiva, no início da novela propriamente dita, quando As Velhos, examinado pela voz narrativa, aparece como alguém que, em alguns momentos, divisa a necessidade de tomar posse de sua história. Esforço vão, porém, já que a reconquista citando a novela, passado e futuro, ao chegar à intersecção que era aquele instante, convergiam no impossível, pois aquele instante já não era, porque ao saber o instante, fora ultrapassado. Fim de citação. O texto, deste modo, opera uma desativação da cronologia, e com ela, de qualquer assunção de continuidade e causalidade para além daquela que se inscreve no seio mesmo da sintaxe. Deste processo, em si nada banal, decorre uma nada banal suspensão da memória, o que, por sua vez, desarma um mecanismo maior que garante o funcionamento da máquina coercitiva cristã, que depende, de modo extremo, do sentimento de culpa. Ora, na medida em que esta culpa está intimamente ligada à recapitulação do passado, com vistas a uma salvação no futuro, a abolição da possibilidade de uma concatenação cronológica e, com ela, o estabelecimento de uma memória consciente, torna As Velhos de antemão um ser não apenas desculpável, mas, e sobretudo, inculpável, ao menos no tribunal da sua própria consciência. Embora isso não retire a personagem do seu lugar de exceção, dado que mesmo a sua ausência de memória é capturada pela pressuposição de um poder de memória posto como comum aos humanos, ela com isso, no mínimo, decola no terreno da economia cristã. O castigo que pesa sobre As Velhos, portanto, perde o melhor de sua eficácia. Ao tornar inoperante o nexo lógico entre culpa e castigo, a novela se insurge, de maneira radical, contra princípios os mais caros à matriz lendária e doutrinária de que, paradoxalmente, se alimenta. Isso não significa que As Velhos não saiba nada de si. Ele sabe de si, mas boa parte do que de si sabe lhe chega através de um saber que provém não de suas lembranças, mas de uma outra ou outras narrativas com que por acaso se depara. Citação da novela. Viu sua biografia certa vez num balcão de livraria. Descobriu que tinha mais de 1000 anos, que era imortal. Fim de citação. A novela deixa claro que ele não apenas, citação, nunca pensara em sua idade nem na morte, como também que não sabia quem era, de onde vinha, nem mesmo se havia nascido. Do ponto de vista da positividade, portanto, o saber que As Velhos têm efetivamente sobre si é mínimo. Citação. Sabia apenas que existia, sabia que acordava, dormia, andava. Enfim. Ele é, contudo, dotado de uma propriedade única, que reitera, aliás, a sua posição excepcional, o poder de se metamorfosear. Ao longo da novela, por diversas vezes, a personagem se transforma em outros viventes, de modo que, ao passar por outras vidas, ele pode livremente se deslocar no tempo e no espaço.
sempre, porém, na curta duração de alguns momentos. Detalhe significativo é que tais vidas por ele encarnadas são, em sua grande maior parte, emprestadas, seja da tradição literária. Por exemplo, no início da novela, ele quase se transforma no Corvo Vicente, personagem de Miguel Torga. Ou o Mestre Domingues, no qual ele se transforma, personagem de Abóbada, das lendas e narrativas de Alexandre Herculano. Então, as personagens que ele se transformam são emprestadas ou da tradição literária ou da tradição histórica. Personagens conhecidas a partir de narrativas que as salvam do esquecimento. Casos de Spinoza, ele se transforma em Spinoza, e de Marc Chagall, citados indiretamente no texto. Sintomático é ainda o fato de que tais personagens possuem a característica comum de terem se avizinhado da morte, tendo sido perseguidos ou ameaçadas de morte. Com elas e através delas, as Véros conseguem, assim, flertar com aquilo que lhe é justamente inalcançável. Os episódios em que as Véros se metamorfoseiam em outros coadunam com a inexistência nele de uma memória plena, com a qual seria possível garantir a concatenação dos eventos narrados, sua organização a partir de um centro que imporiam a qualquer lógica sequencial ou subordinativa. Há na novela, todavia, um protagonista especial, motivo de grande número das recordações que perpassam a personagem. Trata-se de Jesus, ali chamado de Nazareno, grafado sempre com inicial minúscula. Este aparece em uma série de reminiscências, pequenos e incertos lampejos de memória que, absorvendo a atenção de As Véros, vão pontuando a narrativa, em especial em sua metade inicial. Na primeira delas, Jesus aparece como um Nazareno, com quem se encontrara e conversara em uma única oportunidade no Monte de Oliveiras. As Véros chama a atenção para o fato de o companheiro não ter chegado a lhe dar o nome e descreve o diálogo sobre episódios bíblicos marcantes que eles tiveram. Quando Nazareno, agora a citação, entre malicioso e ingênuo, contou-lhe o artifício dos pães do leproso e sobre como, para espanto próprio dele, Nazareno, havia caminhado sobre as águas do mar da Galileia. Na sequência, antes de, através das palavras do narrador, As Véros confessar-se sentir-se estranhamente ligado a ele, entrevendo às vezes uma relação vital nas duas existências, ainda que mostrasse saber também de uma distância quase infinita a separá-los, ele sublinha o fato de ter ouvido falar dele num ou outro lugar, atribuindo, porém, caráter equívoco a tais menções. Mesmo diante de imagens do Nazareno que lhe são apresentadas, ele reafirma a existência de um engano. Em outros momentos da narrativa, ele não reconhece o Nazareno na personagem que está no crucifixo. Fica evidente, então, que graças à condenação à imortalidade de um lado e, de outro, a sua capacidade de metamorfose, poderes esses que conferem às Véros a possibilidade de estar presente em qualquer momento e lugar, isso mesmo no universo da ficção, com seu tempo e espaço outros, fica então evidente que o testemunho de As Véros configura uma sorte de versão autorizada pela sua presença e participação in loco, que põe em questão qualquer relato historicamente estabelecido e definitivamente imposto e aceito como verdadeiro, inclusive, ao que tudo indica, sobretudo, a própria narrativa canônica acerca do Nazareno. Levando ainda em conta a forte presença de expressões negativas ao longo da novela, os inúmeros não sabia, nem sabia, nunca pensar, etc., o recurso constante a formas interrogativas e dubitativas que espalham um clima de incerteza por toda a novela, e até mesmo o fato de que a função referencial da linguagem ser ali colocada em xeque-mate. Então, por exemplo, tem um diálogo entre As Véros e o Nazareno, em
que o narrador diz: falavam e riam de lírios do campo, de agulhas e camelos. Entre parênteses, no texto original. Como rira quando, ao perceber que levaram séculos pensando que camelo era camelo. Então, levando tudo isso em conta, torna-se possível depreender que a experiência literária das Velhos habita o território de uma radical desconfiança ao que quer que se apresente sob a proteção do manto do institucional e do institucionalizado. Esse, talvez, o alheio, isto é, o não apropriável, que busca a personagem em alguma terra. Responsável pelo que vejo, ouço, aspiro, degusto, toco, penso, imagino. Sou responsável pelos meus desejos uniformes, pelas ideias que se transformam em atos, pelos atos que se transformam em ideias, mas enquanto meus apenas. Nada tenho com o ato singular dos outros que me desloca a consciência, mas tenho com a consciência. Fecha aspas. Cala-se, porém, ao menos até que a cena se repita, agora no futuro, um futuro bem remoto, uma nota do narrador. Então, farto de tudo isso, resolve ele, Asverus, responder à exigência interna do ser, procurando estabelecer um sentido pessoal de ética. Sabendo-se unicamente existente, começa pelo corpo, que almeja então, além de qualquer hesitação, imediato, dotado de apetites e capaz de se organizar em consciência ávida de mundo. Fecha aspas. Infringindo as regras de uma sociedade que aposta na anestesia dos sentidos, entrega-se a uma forma de êxtase, a partir, por exemplo, da sensação de uma simples brisa, quando se entrega, citaçãozinha, ao gozo sensual da aragem na pele. A ética que Asverus procura é atravessada por sensações, por, uma citaçãozinha, uma outra forma de saber, respirar. Isso em resposta ao cansaço que sente frente à flutuação de valores e ao achar-se farto de absolutos que lhe eram apresentados como entes a quem apelar para resolver todos os seus problemas. Fecha aspas. A certeza do corpo permite que ele finalmente veja-se livre a qualquer referência divina e com ela, mais uma vez, do sentimento de culpa, assumindo sua, citaçãozinha, própria responsabilidade dos atos que compunham seu cotidiano no universo que escapava à sua compreensão, porque ele, como qualquer outro, era apenas o que era, um ser dotado de consciência e responsabilidade de ser consciência, um criador permanente de realidades singularizadas em conflito com outras realidades singularizadas. Fecha aspas. A exigência ética que passa pelo corpo implica em fugir à maior tentação. Citação. Absolutizar-se como Deus, perder-se na indistinção de sua consciência, se gerando ao contato com uma totalidade que sempre o ultrapassou, que sempre o ultrapassará. Fim de citação. Mesmo Nazareno some de seu horizonte. Isso a partir do momento em que, sem ser percebido, Asverus beija-lhe a testa, deixando-se inebriar pelo sangue que por ela, testa, escorria, e que tinge de vermelho seus lábios, algo que interpreta como reação à dor do mundo pelo outro sentido. O instante do corpo presente acaba por fim ser, sem reservas, aceito por Asverus, a despeito da, ou melhor, por causa da descontinuidade da fragmentação, como a única totalidade efetivamente aceitável. Uma totalidade plural, combinatória, como as reminiscências que sempre atravessaram, composta de realidades singulares, que compõem, uma citaçãozinha, o horizonte que justifica o aqui e o agora. Com o presente do mero existir, o presente das palavras, a personagem na novela pode então viver com plenitude. No final da novela ele se transforma e vive com plenitude, segundo o narrador.
Vive com plenitude como um cão, como um duplo de si, ou um ser duplo, como árvore, como riacho, como pedra. E se transforma em Samuel Havet, escrevendo as mesmas viagens de Asberos à terra alheia, em busca de um passado que não existe, porque é futuro, e de futuro que já passou, porque sonhado, que o leitor tem sob os olhos, até que finalmente transforma-se em si mesmo, presente de e em seu nome. É isso, obrigado.